Bom dia, aluno. Daremos continuidade às nossas aulas de história. E o assunto de hoje é o movimento de Tupac Amaru II. Na região do vice-reino do Peru, ocorreu um dos primeiros movimentos populares contra o domínio espanhol, incentivado pelas péssimas condições de vida das pessoas mais pobres que viviam na América Espanhola. Em 1780, o movimento popular de revolta liderada pelo indígena José Gabriel Tupac Amaru, conhecido como Tupac Amaru II, no vice-reino do Peru, teve grande repercussão. Os revoltosos ocuparam algumas aldeias e empreenderam ataques a chefes políticos e a locais com exploração de mão de obras indígenas. A violência empregada pelos revoltosos nesses ataques, porém, afastou a participação da elite crioula, que buscava a manutenção de seus privilégios. E aí nós temos uma imagem, que representa Tupac Amaru II. Diante dos colonialismo espanhol, da aristocracia branca, Tupac Amaru propôs um programa que se pôde resumir em 3 pontos centrais. Primeiro, a expulsão dos espanhóis com a abolição de todas as suas organizações administrativas. Segundo, a restituição do Império Incaico, que deveria ser restaurado, tendo à frente os descendentes da aristocracia inca. E terceiro, a introdução de transformações substantivas na estrutura da economia, entre elas a supressão da mita indígena e a liberdade de comércio. E aí foi os principais programas que foi liderada por Tupac Amaru. Depois de muitos conflitos com as forças espanholas, os revoltosos foram reprimidos e Tupac Amaru II foi executado. Esse movimento representou uma das primeiras iniciativas de caráter popular a demonstrar a insatisfação com o governo colonial. Aí nós temos, uma imagem que liderou a rebelião no Peru, movimento reprimido e o líder esquartejado. A independência da Venezuela. Desde 1777, a região onde hoje é a Venezuela constituía uma capitania geral vinculada ao governo da Espanha. Nesse território era realizado a produção agrícola, principalmente de cacau, voltada à exportação e com base no trabalho escravizado. O processo de independência teve início com alguns
desdobramentos de acontecimento ocorrido na Espanha. Quando Napoleão, depois o reino espanhol, em 1808, o militar Vicente Empara foi nomeado governador da região venezuelana. Parte da população e da elite crioula da cidade de Caracas não reconheceu o governo, estabelecendo em 1810 uma junta governativa local para administrar a região, tendo início então o processo de independência da Venezuela. As pessoas que participaram do governo estabelecido após o movimento de 1810 não apresentavam os mesmos interesses políticos. Diversos debates em que se tentava discutir o futuro do governo, as ideias de independências políticas cresceram e ganharam mais seguidores. Em junho de 1811, foi aprovada a Declaração de Independência da Venezuela. Mês depois, uma Constituição para o novo país. A independência, contudo, não foi aceita pela Espanha, que enviou tropas para combater os rebeldes. Em 1812, um grande terremoto na Venezuela complicou a situação, pois muitas pessoas morreram e Caracas foi bastante destruída. Ao longo dos anos, foram empreendidas diversas batalhas que tiveram como líderes os militares Francisco de Miranda e Simón Bolívar. Em 1821, houve a vitória final dos rebeldes na Batalha de Carabobo, que finalmente garantia a independência do país. E aí nós temos imagem do líder que também contribuiu para a independência de Caracas, na Venezuela. A independência da Argentina. No período colonial, a região onde hoje é a Argentina fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, que incluía também territórios da atual Uruguai, Bolívia, Paraguai e Chile. Em 1806 e 1807, por causa de conflito entre os países europeus, essas regiões foram invadidas por tropas inglesas. Quem se mobilizou para expulsar os invasores foram os moradores da colônia. Isso permitiu que se desenvolvesse na região um forte exército local, além de um sentimento de autonomia em relação aos espanhóis. O processo de independência teve início em 1810, de modo semelhante ao que ocorreu na Venezuela. A deposição do rei espanhol ocasionou a formação de uma junta governativa em Buenos Aires, com proposta de governo autônomo ao domínio europeu e com o apoio das forças militares recém-formadas na região, em um episódio que ficou conhecida como
Revolução de Maio. A independência do Paraguai. No período colonial, grande parte da região onde hoje é o Paraguai era dominado pela ordem religiosa dos jesuítas. Os religiosos criaram missões onde buscava converter os povos indígenas e explorar sua mão de obra no cultivo de produtos para subsistência como milho, erva mate, legumes e algodão. Em meio às reformas feitas pela dinastia dos Borbões, os jesuítas foram expulsos da América e a Espanha retornou sua dominação direta na região paraguaia por meio do vice-reino do Rio da Prata. No século XVIII, o Paraguai constituía uma espécie de intendência do vice-reino ligado a Buenos Aires, que fazia fronteira com o território ocupado por Portugal. O processo de independência da região Paraguai estava vinculado aos acontecimentos que vinham ocorrendo em Buenos Aires. Após alguns conflitos militares entre paraguaios e argentinos, a independência foi oficializada e a república implantada. O político José Gaspar Rodrigues Francis assumiu a presidência paraguaia com poderes ditatórios, governando o país por 26 anos. Aí nós temos uma imagem que representa monumento à independência na cidade de Encarnación, Paraguai. E aqui ficamos com a nossa atividade de hoje, no livro, página 317, no caderno.